Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e que ficou com o Jornal Gente Amanhã de volta a partir das 8 horas da manhã na Rádio Bandeirantes Campinas e também na tela da Band News TV. A partir de agora, o nosso Manhã Bandeirantes está chegando com os principais destaques da nossa região e com equipes espalhadas pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, para você não perder nada de importante nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025. Semana mais curta, sexta-feira, feriado, com programação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a preparação para um final de semana de bola rolando. No sábado tem transmissão na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes Campinas para Ponte Preta e Retrô. No domingo, a Rádio Bandeirantes Campinas leva até você as emoções de Brusque e Guarani. Jogo que mudou de horário, 7h30 da noite. Segunda-feira, feriado de Tiradentes, também tem programação ao vivo para você que vai continuar trabalhando, para você que vai descansar, para você que vai pegar estrada e assim pode se programar com as informações ao vivo da RB em FM 85.7 e pelas plataformas digitais. Muito obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil dinâmico da nossa região, com a aba ao vivo para acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Uma excelente quarta-feira a você que está no aplicativo Band Play ouvindo a Rádio Bandeirantes Campinas. Tudo o que de mais importante o Grupo Bandeirantes produz tem na palma da sua mão gratuitamente. Você também nos acompanha com imagens direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para você se inscrever, curtir, compartilhar e receber em tempo real a notificação a cada novo programa iniciado aqui dos nossos estúdios, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Uma quarta-feira com acidentes registrados e que exigem neste momento uma atenção ao motorista que corta a nossa região pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Um acidente aconteceu mais cedo, 8h52, o momento exato de uma colisão, com reflexos agora, às 10 da manhã e 5 minutos. Na rodovia Anhanguera, sentido capital paulista, trecho que passa pela cidade de Valinhos. Um engavetamento envolvendo 3 carros de passeio e uma carreta, sentido capital. A concessionária está com equipes no local, mobilizou o resgate e uma operação para prestar socorro e orientar o tráfego no local acontece até aqui. A atualização é a de que foram identificadas 3 vítimas que saíram ilesas e uma vítima com ferimentos leves. Mas o trânsito ainda está congestionado. O atendimento é feito pelas faixas 2 e 3, além do acostamento. Todo o tráfego para a rodovia Anhanguera, nesse trecho, está direcionado para a faixa 1, que é a faixa mais à esquerda. Isso provoca até aqui 3 quilômetros de congestionamento, trecho de Valinhos, quilômetro 83 da rodovia Anhanguera. Você que está nesse momento planejando ir a São Paulo, você que está com o carro na estrada, utilize a rodovia dos Bandeirantes. Você vai encontrar lentidão apenas no trecho em Jundiaí, trecho já tradicional também de para e anda, e depois na chegada
à capital paulista, mas o trânsito está fluindo por lá. Pouco antes, tem um trânsito também na rodovia Anhanguera, registrado agora, entre os quilômetros 110 e 104. Excesso de veículos, trecho que passa ali na entrada de Campinas, uma das entradas, um dos acessos à área urbana em Campinas, e a lentidão provoca 6 quilômetros de congestionamento, mais até do que onde o acidente foi registrado. Então, uma manhã complicada ao motorista que utiliza a rodovia Anhanguera sentido São Paulo. Já no sentido interior, a Anhanguera está tranquila nesse momento, sem nenhuma ocorrência registrada. Agora, a partir de meia-noite, começa a Operação Páscoa e Tiradentes no sistema Anhanguera Bandeirantes. Que, aliás, ainda falando de rodovia dos Bandeirantes, na madrugada teve uma outra ocorrência em Jundiaí. Uma carreta derrubou uma viga de sacrifício da rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 50, um dos retornos ali, uma alça de acesso ao Jardim Copacabana. Essa viga é aquela que é colocada para saber o limite do caminhão, a altura dele, se é superior ou não ao viaduto, a alguma construção logo mais à frente. Então ela é feita justamente para isso, para o caminhão, se for mais alto do que o permitido no trecho que ele vai passar por uma ponte, por um viaduto, para que ele toque nessa viga, mesmo que provoque esse acidente sem ferimentos, mas que ele não derrube a construção logo mais à frente. As equipes da concessionária já fizeram a substituição desse dispositivo e o trecho está liberado para o motorista. E é um trabalho feito também porque vem aí um fluxo muito alto de uma semana em que muita gente já vai na quinta-feira pegar a estrada e só volta depois do feriado de segunda-feira. A gente começa a programar a sua saída também para o feriadão com a seguinte orientação. Da meia-noite de quinta-feira, ou seja, madrugada de hoje para amanhã, até terça-feira, tem a Operação Páscoa e Tiradentes. A concessionária alerta para os horários de maior movimento previsto no sentido capital interior entre quinta-feira amanhã, das 4 da tarde às 8 da noite e sexta-feira, das 9 da manhã até 1 da tarde. Então, saída para o feriado, trânsito maior na pista sentido interior. Volta do feriado, previsão de trânsito maior na pista sentido capital. Segunda-feira, das 3 da tarde às 10 horas da noite. Durante essa operação, a concessionária reforça um contingente operacional no sistema, monitoramento 24 horas por dia, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, e tem operação também para caminhões. Sexta-feira, domingo e segunda-feira, das 2 da tarde às 10 horas da noite, os caminhões com destino à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes devem obrigatoriamente acessar a rodovia Anhanguera entre os quilômetros 48 e 23, trecho de Jundiaí a São Paulo. O que isso significa? Vai congestionar a Anhanguera, vai ter um fluxo maior para quem for à capital entre sexta-feira, domingo e segunda-feira. Sexta e segunda feriados, domingo, um dia que tradicionalmente já tem esse tipo de operação. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego, dar mais fluidez, principalmente a rodovia dos Bandeirantes, que normalmente é a mais utilizada pelos passageiros, pelos usuários do sistema Anhanguera Bandeirantes. Chega nesse momento, inclusive, uma atualização sobre o estado de saúde das vítimas no acidente que eu reportei agora há pouco na rodovia Anhanguera. O Centro de Controle Operacional foi acionado às 8h53 para o atendimento, envolvendo 3 veículos de passeio, um utilitário também estava nessa colisão e uma carreta, quilômetro 83, trecho de Valinhos, sentido capital. A concessionária mobilizou equipes de resgate, operação para prestar o socorro e orientar o tráfego no local. Tem mais uma vítima identificada, eu tinha dito 3 vítimas ilesas e uma leve. Tem uma 4ª vítima que felizmente também não teve ferimentos. Trânsito continua carregado, nesse momento 10 e 11, são 3 quilômetros de lentidão no trecho da rodovia Anhanguera. Às 10 horas e 11 minutos, para o motorista que trafega pelo corredor Dom Pedro I,
vida também não está muito mais tranquila, não. Tem um engavetamento envolvendo 3 veículos no anel viário Magalhães Teixeira. A faixa da esquerda está, neste momento, interditada, a interdição na faixa mais à esquerda. Diferente da Anhanguera, a Magalhães Teixeira, o anel viário, tem apenas 2 faixas de rolamento, então o trânsito está lento. Nesse ponto, acesso à rodovia Dom Pedro I. Então, é o quilômetro 4, sentido Dom Pedro I, enfrenta a dificuldade quem está chegando a Campinas pela Anhanguera ou pela rodovia dos Bandeirantes. Tem obra acontecendo no anel viário Magalhães Teixeira para complicar um pouco mais a vida, mas é do outro lado, sentido interior, sentido rodovia dos Bandeirantes. O bloqueio acontece para a substituição do asfalto e é no sentido Miguel Melhado também. Então isso impacta a vida de quem utiliza a rodovia Vinhedo Viracopos no corredor da Dom Pedro. Nesse acidente que está acontecendo agora, o atendimento, ainda não há informações sobre vítimas. O trânsito é lento por lá. Então se você puder evitar, por exemplo, ao invés de acessar a Magalhães Teixeira, o anel viário Magalhães Teixeira, ao invés de acessar o anel viário pelo trecho da Anhanguera entre Campinas e Valinhos, Vinhedo, Valinhos mais ou menos, você pode acessar ali na região da Vila Padre Anchieta, pegar Dom Pedro lá do começo, porque ali o trânsito está fluindo um pouco melhor. 10h13, o assunto rodovias é algo que sempre rende aqui no estado de São Paulo. E ontem foi dia do governador Tarcísio de Freitas anunciar o recuo em relação a novos pedágios numa rodovia que faz a ligação à cidade de Piracicaba, a Luiz de Queiroz, a SP-304. O governador Tarcísio de Freitas esteve em Piracicaba num evento do Centro de Tecnologia Canavieira. E ele foi questionado a respeito das praças de pedágio que estão gerando polêmica a partir de obras que estão sendo planejadas, inclusive na rodovia Luiz de Queiroz. Assim que questionado na coletiva de imprensa por um colega jornalista, o governador já se antecipou antes da pergunta ser concluída e disse: não, voltamos atrás, isso não vai acontecer, não terá pedágio novo, e o governador explica o motivo. Está aqui em Piracicaba, hoje passa no Luiz de Queiroz, e muito se fala a questão das praças de pedágio. Impossível consideração. E vai já ter foi pedágio. reconsiderado. Aconteceu muito com Alex Madureira, aconteceu muito com Elinho Zanata, não vai ter pedágio, no 304 fora. Não vai ter pedágio? Não. Existe reconsideração em outras praças de pedágio? Existe. A gente está reconsiderando as praças da região de Sorocaba, a gente está reconsiderando toda a questão do circuito das águas. Então, a ideia de levar um projeto para a consulta pública é justamente essa: ouvir a população dizer, olha, tem esse investimento, tem esse ônus, que é a questão do pedágio, para ver como que a população encara aquilo, e a partir do momento que a repercussão não é boa, ou que a gente vê que não vai fazer sentido, ou que o projeto não está bom, a gente considera. Nenhum projeto sai de uma consulta pública tal qual ele entrou. Então a gente vai procurar atender aquilo que a população sente que é mais necessário. Por exemplo, com a duplicação lá de Mococa para Cajuru, Ribeirão Preto, então uma coisa que foi bastante demandada e que não teve essa repercussão no que diz respeito à cobrança. Então as pessoas, olha, não, tudo bem, eu tenho esse ônus aqui, nessa compensação eu quero essa segurança, eu quero a rodovia duplicada. A partir do momento que a gente traz um ônus excessivo, que as pessoas não entendem, eu acho que aquilo não é importante no momento, a gente vai respeitar esse time, a gente vai entender que temos outras oportunidades, outras formas de fazer o investimento, e a 304 está fora da concessão. Governador Tarcísio de Freitas citou o prefeito de Piracicaba, Elinho Zanata, e citou também o deputado estadual Alex Madureira, parlamentar do PL, que já havia anunciado pouco antes também uma conversa, um diálogo com o governador Tarcísio, em que ele afirma que a praça de pedágio ou a instalação de novas praças não faria mais parte do projeto da rodovia Luiz de Queiroz. Eu tive a oportunidade de estar com o governador de manhã, numa agenda na Santa Casa de São Paulo, né? E quando terminou a visita, eu perguntei ao governador, né, se havia se decidido alguma coisa com relação à rodovia, aqui a nossa SP-304, e o governador disse: Alex, eu decidi não colocar mais as praças de pedágio na rodovia SP-304. Então isso eu ouvi da boca do governador, né?
saindo ali da nossa agenda. Nós ficamos um tempo ali ainda conversando ali sobre isso. A preocupação nossa é com relação aos possíveis investimentos que seriam feitos, né, obviamente. Mas eu perguntei a ele, olha, governador, mas o senhor já decidiu mesmo? Ele falou, não, Alex, inclusive, se você quiser, pode anunciar isso, né? Ele agradeceu tanto a mim quanto ao prefeito Elinho, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo pela região, mas ele garantiu que não teremos os dispositivos de pedágio aqui na SP-304. O governador Tarcísio esteve em Campinas no dia 21 de março, quando ele lançou o projeto Guri, entregou títulos de regularização fundiária, autorizou o uso do Palácio da Justiça pela Prefeitura de Campinas para ser transformado ali no Palácio da cidade. E ali, quando foi questionado sobre os chamados 3 pórticos de cobrança previstos na SP-304, com o pedágio não necessariamente sendo pago na cabine, como na maioria das rodovias do Brasil, mas pagando ponto a ponto do que é trafegado, ali ele já disse que estava planejando essa obra, mas que não descartava alteração no edital. E a pressão era muito grande, inclusive, entre os aliados do governador Tarcísio de Freitas. Na Câmara de Piracicaba, os vereadores já estavam fazendo uma frente parlamentar, votaram um pedido em conjunto dessa frente parlamentar contra a instalação de pedágio na SP-304, fazendo um pedido para que o governador recuasse. O projeto tinha sido aceito numa primeira votação, ainda nem tinha votação concluída daqui para frente, mas o governador já se antecipou. Tinha previsão desse ponto a ponto de pedágio em Americana, um em Santa Bárbara do Oeste e outro em Piracicaba. Então, por exemplo, o motorista que pensa que Americana e Santa Bárbara são 2 cidades que são interligadas economicamente, socialmente, culturalmente e também pela Luiz de Queiroz. Então, quem mora em Americana, trabalha em Santa Bárbara e utiliza a Luiz de Queiroz como via de acesso, hoje não paga pedágio. Aliás, nenhum dos trechos da Luiz de Queiroz tem cobrança de pedágio, mas passaria a cobrar. Então agora, a estimativa era que a cobrança começasse em novembro do ano que vem. O governo agora precisa explicar se vai ter a obra que era tão aguardada e, se não for por pedágio, se não for por concessão, como ela vai sair do papel. E você ouviu, o governador disse que isso pode acontecer também, esse recuo, em outras rodovias aqui da região. 10 da manhã, 19 minutos. Manhã complicada também em Campinas para quem utiliza o transporte público. Muita gente que sai bem cedinho de casa para trabalhar, que pega aqueles primeiros ônibus já na madrugada. Muito trabalhador foi pego de surpresa, porque na manhã de hoje, algumas empresas do transporte público de Campinas tiveram uma paralisação parcial. Não foi por questão salarial, não foi por questão de condições de trabalho, mas os ônibus só começaram a sair da garagem às 5h35. Então, foram ali cerca de 2 horas, mais ou menos, das primeiras linhas até a liberação completa. E o motivo é um protesto da categoria para marcar o início das audiências de julgamento dos acusados de matar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e região, Nilton Aparecido de Maria. O crime aconteceu em janeiro de 2022 e hoje começa a fase de instrução, a fase de avaliação das versões daqueles que estão detidos como suspeitos por esse crime. Para quem não se lembra, o então presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Ônibus foi assassinado com um tiro na nuca em frente à casa onde morava no núcleo residencial Gênesis. A Polícia Civil tratou o caso desde o início como uma execução, não um assalto, não uma tentativa de roubo que termina em latrocínio, mas com uma execução. Ele saía de casa com a esposa, os dois foram abordados por um homem que saiu de um carro. O assalto foi anunciado, mas nada foi levado. Então seria só uma forma de despistar essa ocorrência. O suspeito pediu para a mulher entrar no imóvel e depois atirou
na nuca do então presidente do sindicato. Por conta da data de hoje ser importante para o avanço do caso, a paralisação foi registrada e, nesse momento, já está normalizado o atendimento à população que depende de ônibus aqui em Campinas. A INDEC, por meio de nota, informa que, desde as primeiras horas, estava adotando e continua adotando medidas para minimizar o impacto da paralisação dos motoristas para os usuários do transporte coletivo. A categoria realizou esse protesto e os ônibus saindo da garagem apenas às 5h45 da manhã. Muita gente precisou, por exemplo, se espremer naqueles ônibus da cooperativa, que são micro-ônibus menores. Outros tiveram que pagar uma grana alta para pegar o transporte por aplicativo, para não atrasar para o serviço, mas a grande maioria ficou ali, esperando aparecer um ônibus que tivesse a linha necessária para ir até o trabalho. A INDEC afirma que colocou em ação a Operação PAESE, que é o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a essa situação de emergência, e as linhas do chamado Serviço Corujão, que circulam durante a madrugada, estão em operação, vão seguir em operação quando o horário voltar e não há previsão para uma nova paralisação como essa. Desde a madrugada, os agentes da INDEC atuaram nas garagens acompanhando a movimentação e ocorreu o direcionamento do ônibus do sistema complementar, o ônibus alternativo para atender esse povo todo. Monitoramento continua para saber se não vai ter uma nova ação, uma nova paralisação como essa nos principais terminais de Campinas: Itajaí, Campo Grande, Satélite Íris, Vida Nova, Ouro Verde, Terminal Central, Terminal Mercado, Barão Geraldo e o terminal da Vila Padre Anchieta. 10h23. O caso se tornou inquérito policial em Campinas dentro de uma escola particular. A Polícia Civil investiga uma denúncia de agressão a um aluno autista de 6 anos. Isso aconteceu num colégio no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Campinas. Um vídeo registrou uma professora sentada sobre uma criança. A criança está chorando, a criança está gritando, e a advogada da família pediu a prisão preventiva da funcionária e o fechamento do colégio. Em nota, a direção da escola alega que as informações que a criança teria sido agredida são mentirosas e que a professora estava contendo o menino. Vamos ouvir então o que diz a advogada da família dessa criança. Depois eu trago também a nota oficial da escola e o que a Polícia Civil está fazendo a partir dessa denúncia. A advogada é a doutora Thaís Cremasco, advogada dessa família, e a gente ouve a partir de agora. Como advogada da família, eu tenho a esclarecer que a mãe encontra-se muito abalada com tudo o que aconteceu. Trata-se de uma criança de 6 anos, autista e não verbal, que há um pouco mais de uma semana ingressou nesse ambiente escolar, e o ambiente que deveria ser um ambiente de proteção para essa criança virou um ambiente de tortura e violência. O vídeo mostra de forma bastante clara que essa criança foi torturada e violentada por alguém que deveria protegê-la. A professora, dona e diretora da escola violentou essa criança com a desculpa que estaria de alguma forma tentando conter essa criança de apenas 6 anos, autista e não verbal. As cenas são chocantes e faz com que a advogada, que vos fala, a advogada da família, tenha pedido a prisão preventiva, bem como o fechamento da escola em decorrência das violências que essa pessoa cometeu com essa criança e pode cometer com outras crianças que estudem nesse mesmo ambiente escolar. É muito importante que a gente entenda que a escola não pode ser um lugar de horror, a escola tem que ser um lugar de proteção. As crianças autistas têm nome, têm direitos, têm família e devem ser protegidas. Não só as crianças autistas, mas todas as crianças do nosso país. E é por essas crianças que nós esperamos que a justiça seja feita. O inquérito policial já está em andamento, as investigações já começaram e, sem dúvida alguma, a justiça será feita e as pessoas que cometeram essa atrocidade serão de fato punidas com o rigor da lei.
Essa Thaís Cremasco, advogada da família do aluno de 6 anos. Em nota, o Colégio Estudante nega as acusações contra a professora e diz o seguinte: recebemos informações que circula um vídeo envolvendo uma professora e um aluno com comportamentos típicos de TEA, o transtorno do espectro autista, onde a professora supostamente teria agredido a criança com tapas ao tentar contê-la. Ocorre que as informações são mentirosas, conforme demonstraremos a seguir. A criança em questão tem comportamentos típicos de autista, segundo preenchido na ficha de saúde do menor pela mãe. A criança estava matriculada em outra escola, que por questões éticas não será divulgado o nome, como está na nota aqui, estou lendo na íntegra a nota do colégio, onde a diretora passou informações que não tinham mais condições de cuidar do aluno, pelo seu histórico de agressões, indicando a estudante, que possui outros alunos com comportamentos típicos de autista, sendo referência no assunto, onde prontamente recebeu o aluno. O aluno estava matriculado na estudante desde o dia 6 de março desse ano, onde por várias vezes agrediu outros alunos, professores e monitores, e sempre precisou de intervenção, inclusive sendo necessário por diversas vezes o contato com a mãe para que ela fosse buscá-lo. No dia dos fatos, o aluno chegou 30 minutos antes do horário convencional e, por ter saído da sua rotina, já chegou na instituição descompensado e muito agressivo, inclusive contra o próprio responsável em trazê-lo. O aluno foi recebido pela professora e estava com muita agressividade, conforme já relatado. Entrou na instituição se debatendo e se jogando no chão com o intuito de sair correndo para o lado de fora da escola, agredindo a professora com mordidas, tapas, chutes e arranhões, conforme algumas fotos que foram anexadas e estão no portal bandmulti.com.br. A professora é portadora de lúpulos eritematoso sistêmica, que é o LES, esclerose múltipla com alteração no campo visual e, por possuir fraqueza e visão limitada, era agredida constantemente pelo aluno e, por não ter ajuda da auxiliar de desenvolvimento infantil, que estava próxima, decidindo filmar ao invés de auxiliar a conter a crise, não teve alternativa senão realizar a contenção mecânica da criança por imobilização, estando em conformidade com o procedimento padrão em casos de crises como a ocorrida, visando a segurança da criança e daqueles que estão ao seu redor, sendo esse o último recurso possível utilizado por ter tentado todas as outras alternativas. A professora tem 33 anos de experiência na educação e, nesse período, foi professora, coordenadora, diretora, escritora com diversos livros publicados, sendo inclusive autora intelectual de métodos de ensino utilizados em diversas escolas da região. A escola se coloca ainda à disposição para eventuais esclarecimentos, sendo essa a verdade dos fatos ocorridos. Bom, o caso foi instaurado como inquérito na Polícia Civil. O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica, encaminhado ao 4º Distrito Policial de Campinas e já está em investigação. A mãe da criança, na denúncia, relata essa agressão e anexou o vídeo que mostra a professora contendo a criança no chão. Por hora, não há nenhum avanço nessa investigação, nem no pedido feito pela advogada da família para o fechamento dessa unidade escolar. Quinto sinal marcou 10h30 da manhã. A Nath Luquezzi está conosco, mais agasalhada, de mangas compridas, porque agora estamos com cara de outono aqui na região, Nath. Agora bom dia sim, pra você. Um verdadeiro milagre, eu diria, viu? Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, até com uma voz um pouquinho, o tostão da minha voz tá um pouquinho mais grosso hoje, porque de fato esse tempinho virou e a gente ficou o quê? A imunidade caiu lá no pé, né? Mas é exatamente isso, a chuva atinge todo o interior de São Paulo, principalmente hoje, nesta quarta-feira, e gera um alerta em diversas cidades paulistas devido aos riscos que podem ser causados por ventos de até 100 km por hora. Inclusive, segundo o IMET, esse aviso é válido até meio-dia de hoje, mas pode ser prorrogado aí devido à possibilidade de mais precipitações ao longo do dia, ao longo da semana. Conforme aviso, além dos ventos fortes, o acumulado de chuva deve ser de até 60 milímetros por hora,
Com isso, uma possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, enfim, aqueles velhos conhecidos. Campinas entra nesse radar, Piracicaba aqui também entra nesse radar, mas a grande questão é, esse alívio aí das temperaturas, essa chuva permanece até mesmo no feriado? Boa notícia para quem está esperando, o tempo segue firme no final de semana, não segue com chuva. Então, para quem vai viajar, vai aí aproveitar o feriadão, coisa que não faremos, poderá ter sol sim no finalzão de semana. Mas, como eu já alertei, na segunda-feira vem uma frente fria pós-feriado, ali pelo dia 22, 23, e aí sim, se essas temperaturas já deram uma boa caída, vai cair ainda mais. Nas últimas horas, aqui no interior paulista, a chuva muito forte registrada em Avaré, acompanhada por raios e rajadas de vento, atingiu o município, provocou alagamento, queda de árvore, uma árvore, inclusive, que chegou a fechar uma rodovia vicinal, a Coronel Eduardo Lopes de Oliveira, provocando pontos de alagamento também. Equipes da Defesa Civil seguem monitorando a região. Teve também em Tararé, região um pouco mais afastada. Em Tararé, ali quase divisa com o estado do Paraná. Choveu muito forte também, com pontos de alagamento, inclusive no centro da cidade, mas não há registros de vítimas. Felizmente, nada mais grave aconteceu por lá. Aqui em Campinas, neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 22 graus. Tem previsão, como a Nath disse, de chuva, possibilidade de chuva ao longo do dia. Mais cedo uma garoinha caiu em alguns bairros. A umidade relativa do ar está em 85,5%. A voz um pouco mais rouca de Nath Luquezzi deve ser a realidade de muita gente com essa virada no tempo. Quem já tem a possibilidade de se vacinar contra a gripe, é uma excelente chance agora para você se imunizar, para você entrar nessa etapa mais fria, nessa fase mais gelada do ano, com proteção no corpo. E o balanço da Secretaria de Saúde, Nath Luquezzi, mostra que boa parte da população dentro dessa área de risco, ou dessa área prioritária, não é área de risco, mas desse grupo prioritário, já se vacinou nos primeiros dias de campanha. Sim, um cenário inclusive bastante favorável. A Secretaria de Saúde de Campinas aplicou 41.936 doses já da vacina contra a gripe entre o último dia 7 de abril, que foi aí a data que marcou o início da estratégia de vacinação, e dia 12 de abril. Então, esse balanço foi feito entre esses dias, de 7 a 12 de abril. De total de imunizantes aplicados, mais de 30 mil foram direcionados para idosos, com 14% de cobertura, mais de 1.700 para crianças de 6 meses a 5 anos, cobertura de 2%, e mais de 560 para gestantes, 6%. O restante aí atendeu aos demais grupos que são considerados prioritários. Inclusive, em comparação com o ano passado, quando a gente faz um paralelo, quando foram aplicadas mais de 27 mil doses de vacinas somente na primeira semana de vacinação contra a gripe, houve um aumento de mais de 50%. Então, 51% de pessoas vacinadas em 2025 em comparação ao ano passado. É fundamental aí que todas as pessoas elegíveis para receber a vacina procurem o centro de saúde o quanto antes para garantir a sua proteção e não ficar com a voz como a minha. As vacinas, só para relembrar, para refrescar a memória, as vacinas estão disponíveis nos 68 centros de saúde do município. E para se vacinar, muito simples, basta apresentar um documento com foto, carteira de vacinação caso tenha. E neste ano, o imunizante protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e B. A dose pode ser administrada junto com outras vacinas do calendário de vacinação. Só não procure o centro de saúde do Sírios na região do Campo Grande. O local está fechado por conta da queda de uma laje de sustentação do ar-condicionado. Depois do intervalo, a gente traz reportagens sobre esse assunto, explica qual é a orientação para quem tem uma consulta marcada no local, quais são os centros de saúde que estão recebendo essa população, e temos o primeiro giro com a participação do nosso ouvinte que escreve e manda mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Começou o mutirão de mamografias gratuitas em Nova Odessa. Ela será em um consultório móvel que foi instalado em frente ao Paço Municipal da cidade. A ação segue até o dia 26 de abril e pretende atender 375 mulheres no período de 10 dias. Os exames serão realizados por ordem de chegada com distribuição prévia de senhas. Serão realizados 50 exames por dia e o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Já no sábado, serão 25 senhas, com exames realizados das 8 da manhã ao meio-dia. O serviço não funcionará nos feriados da Sexta-feira Santa, no sábado de Aleluia e também no feriado de Tiradentes. Você quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 da manhã, 39 minutos, 10h39. Atenção, você que está em busca de uma oportunidade de emprego, quer se recolocar no mercado. Tem um feirão grande acontecendo na manhã de hoje na cidade de Valinhos e a Nath Luquezzi vai contar pra gente mais detalhes. Ouvi dizer de vagas aí com salários de até R$7 mil por mês. Exatamente. A Prefeitura de Valinhos está realizando já, porque começou hoje às 9 da manhã, mas calma que dá tempo, porque até às 4 horas da tarde, o Feirão de Emprego de Valinhos, hoje, quarta-feira, na Faculdade Anhanguera. Então, são mais de 1.500 vagas disponíveis, oferecidas por mais de 290 empresas, sendo que 18 estarão com um stand já no próprio feirão para realizar aquela primeira entrevista com os candidatos. Entre os destaques estão 130 vagas para operador de caixa, 75 para auxiliar de logística, mais de 70 vagas para atendente em diversos segmentos, lojas, lanchonetes, armazéns e clínicas, 65 vagas para auxiliar de produção e 55 para auxiliar de apoio logístico. O número de vagas está sujeito aí à alteração até esse dia do evento, então até hoje, e todas as vagas já estão disponíveis no próprio site do PAT Valinhos. Então, várias empresas, entidades que estarão ali no stand, que já são muito conhecidas pela população, por exemplo, os Patrulheiros de Valinhos, Aerofilmes, Rápido Campinas
E esse feirão também oferece aos trabalhadores outros serviços. Olha que bacana, orientações jurídicas, polo de empregabilidade inclusiva para pessoas com deficiência, workshop de currículo, orientações do Sebrae para microempreendedor individual para os MEIs ou para quem quer começar um negócio. Então, o que você deve levar para esse feirão? Carteira de trabalho, pode ser a física ou digital, documento com foto e o currículo, claro, atualizado. Então, Pátio de Campinas recebe cadastros de vagas até a véspera do feirão, que não é o caso. Então, hoje, até às 16 horas, até às 4 horas, você pode ir presencialmente na Faculdade Anhanguera de Valinhos, que fica na Avenida Invernada, 595. Boa sorte para você. 10h41, 10h41. O Centro de Saúde Sírios Cosmos, que fica ali na região do Campo Grande, está interditado depois da queda da laje externa que sustentava os equipamentos de ar-condicionado. É uma unidade super nova. Foi inaugurada em 14 de março do ano passado. Estamos falando aí de 1 ano e 1 mês de funcionamento. A interdição ocorre para garantir a segurança dos usuários que necessitam desse atendimento e também, claro, dos próprios funcionários. A Cassiane Alves esteve por lá, acompanhou o primeiro dia das obras emergenciais já em andamento e conversou com pacientes que foram pegos de surpresa e ficaram na dúvida. E agora, onde é que a gente vai ser atendido nesta cidade? O comunicado com a suspensão por tempo indeterminado dos atendimentos no Centro de Saúde Residencial Sírios Cosmos pegou de surpresa quem compareceu na unidade. Para mim foi um susto, até porque eu estou tendo um acompanhamento, um tratamento aqui hoje que tem me ajudado muito. De repente, do nada, uma coisa sem nem chuva teve, cair assim. O Bruno foi a pé com a esposa que está com suspeita de dengue e ficou inconformado com o fechamento. Desde ontem nós estamos tentando ligar aqui, tentamos ligar em outros lugares e eles nem atendem, não falam nada, né? E ela estava passando muito mal, tá desde manhã, vomitando muito. A interdição aconteceu depois do desabamento de parte da laje externa que sustentava equipamentos de ar-condicionado na madrugada desta terça-feira. A área foi isolada para a limpeza e remoção da estrutura que cedeu. Logo pela manhã, os funcionários foram avisados sobre a suspensão das atividades. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o prédio ficará fechado por pelo menos 90 dias para reparos. A empresa responsável pela obra, que está dentro do período de garantia, foi acionada e tem um prazo de 24 horas para iniciar os trabalhos de recuperação da estrutura. Os atendimentos que seriam realizados na unidade estão sendo remanejados pelas equipes de saúde para outros locais. Além das medidas emergenciais, a administração municipal anunciou que vai acionar judicialmente a empresa responsável pela obra e vai notificar o Ministério Público sobre o ocorrido. A Defesa Civil esteve no local e as causas serão apuradas. Estimativa da Secretaria de Infraestrutura é que a obra fique concluída em cerca de 90 dias, mas a retomada do atendimento vai ser feita conforme os espaços forem gradativamente liberados. Então já dá para atender a população, já volta a receber os pacientes por ali. Por enquanto, os atendimentos estão direcionados a outros 2 centros de saúde. O CS Vicente Pisani Neto, que fica na rua Ana Monteiro Ebeta, no Satélite Íris. E o Centro de Saúde do Satélite Íris 1, que fica na rua Reverendo José Coelho Ferraz, número 21, no mesmo bairro, no Cidade Satélite Íris. A Prefeitura afirma também, por meio de nota, que já está entrando em contato com os pacientes que tenham consultas marcadas para que eles sejam assim direcionados a essas 2 unidades. Com relação à vacinação vai ficar exclusiva no Centro de Saúde Vicente Pisani Neto. O Sírios Cosmos foi interditado e, como a Cassiane trouxe na reportagem, acionado foi o Ministério Público para que essa empresa responsável pela obra não apenas arque com a necessidade de fazer qualquer reparo, porque a obra está na garantia, 1 ano e 1 mês depois já tem uma queda de uma laje, não choveu em Campinas para ter a justificativa disso também. E além de pagar pelo reparo que está na garantia,
a administração entra com ação judicial contra a empresa também. 10h46 e o ouvinte participa conosco dessa edição do Manhã Bandeirantes, falando inclusive sobre as questões ligadas à cidade de Campinas, como faz, por exemplo, nesta manhã, o Carlos Alberto Bueno. Ele escreve que ontem, com a chuva, inundaram novamente os bueiros bem no meio da calçada ao lado da estação Aurélia. Tem 2 tampas quebradas dos bueiros há mais de 1 ano e meio. Ele fala, isso pode ser criadouro de mosquito Aedes aegypti. Para quem mora no Aurélia, para quem passa pela região, para quem depende da estação do BRT, é um perigo. Não queria relatar, mas irei relatar o meu ato de combate à dengue. Pela 10ª vez, joguei água sanitária dentro dos 2 bueiros. Peguei dengue e sei que a dor é insuportável. Ele escreve, a dor é o medo da morte. O que me dói é ver vereadores, autoridades, sentados atrás de uma mesa com ar-condicionado, tomando café e não demonstrando nenhuma competência em combater a dengue. É aqui a reclamação, portanto, do Carlos Alberto Bueno, que nós estamos reforçando tampas de bueiro abertas na estação Aurélia, ao lado da estação do BRT Aurélia. Problema que ele já vem trazendo pra gente há algumas semanas e que não é tão difícil assim, tão complexo assim de resolver, né, Carlos? Muito obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Tem mensagem de áudio também, nós compartilhamos com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu gostaria que você comentasse que... Outro dia eu estava vendo aqui umas reportagens no Correio Popular, que o governador queria vender áreas estaduais aqui, inclusive está fazendo a Santa Elisa, né? Eu acho que ele deu uma recuada, né? Como ele está dando uma recuada agora com esse negócio de pedágio, né? Aí fica fácil, né? Você joga pro ar, aí você vê a repercussão, se repercutiu mal, você recua, né? Esse governador quer vender o estado de São Paulo todinho, que ele não é daqui mesmo, né? Ele não tem, assim, uma ligação sentimental com aqui. Ele veio aqui para trabalhar, né? Ele veio aqui para poder fazer o trabalho desses grandão aí, né? Com esses tags, se você não pagar, você vai processado. Eu sei lá, cara, esse cara não me representa, não. Ele vai representar esse pessoal do Bolsonaro aí, mas para mim não me representa, não, né? E outra coisa também, sobre aquele prisioneiro espanhol que o Brasil não quis deportar ele lá para a Espanha, porque a Espanha não quer deportar o bolsonarista que está lá para cá, né? Que agiu no ato de 8 de janeiro. Mas só que assim, o que eu escutei o Cláudio Humberto falando, né? Que democracia, lá. Esse Cláudio Humberto acho que é bolsonarista doente, esse daí que da Bandeirantes de manhã. Mas só que ele não lembra que quando a Catalunha ela queria se libertar, o que eles fizeram com o pessoal lá da Catalunha, né? Então, esse daí não é recíproco, né? Isso aí é como se fosse a lei de lá vale para eles, aqui vale para nós. Então, Espanha, enfia o rabinho entre as pernas e fica quietinho aí, viu? Porque se vocês não devolver esse cara para cá, aí o Brasil também não devolve esse bandido seus aí para aí. Então vai ficar essa luta. Vocês ficam com o bandido brasileiro, a gente fica com o bandido de vocês aqui, falou? Alexandro Centro, um abraço aí. Muito obrigado, Alexandro. Bom, ele se refere a Oswaldo Eustáquio, blogueiro que é investigado por participar dos atos golpistas, por disseminar fake news. A Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça, o Itamaraty, estão insistindo na extradição. Caso seja interrompido pelo Alexandre de Moraes, ele está aplicando a chamada reciprocidade, porque a Espanha descumpriu o requisito de reciprocidade. Para quem não acompanhou mais cedo, existe um processo de extradição de um cidadão da Bulgária que cometeu crimes na Espanha em 2022. Então o ministro Alexandre de Moraes já estava com tudo encaminhado para extraditar, para que ele cumprisse a pena lá na Espanha, e o ministro segurou, dizendo que se não há reciprocidade, não há porque ter toda essa boa vontade. Por que a Espanha está afirmando que não vai extraditar esse blogueiro? A decisão foi comunicada ao Brasil ontem. A Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, Itamaraty, está todo mundo já recorrendo dessa ação. É um militante dos considerados mais radicais, o Oswaldo Eustáquio, chegou a expor dados pessoais, fotos
informações sobre um delegado que conduziu a investigação sobre Jair Bolsonaro, sobre os filhos do ex-presidente, espalhou notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro, participou dos acampamentos em frente a quartel e fugiu para a Espanha. A Justiça da Espanha cita que há necessidade de critério de dupla incidência criminal. Ou seja, precisa haver tipificação penal, tanto no Brasil como na lei da Espanha, para que ele seja extraditado. O que é crime aqui tem que ser crime lá também. Por quais crimes ele responde no Brasil? Ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nenhum desses crimes está no Código Penal da Espanha, porque a sinalização que passa é de má vontade política por parte do governo da Espanha em algo que se relaciona às questões jurídicas brasileiras. A Espanha não aceitar uma decisão da justiça brasileira, é algo que precisa ser discutido aqui no país. Agora, não sei se também a questão de barganhar com um criminoso condenado por tráfico de drogas é a melhor moeda de troca que a gente tem. Enfim, é um assunto que ainda vai repercutir demais daqui para frente. Com relação ao Alexandre falou da Fazenda Santa Elisa, tinha nessa semana, inclusive, a previsão aqui em Campinas de uma audiência para discutir a venda de áreas como a Fazenda Santa Elisa. Mas a Justiça freou, a Justiça suspendeu o encontro a pedido da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo convocou a audiência com 35 áreas a serem privatizadas pelo governo Tarcísio de Freitas. O objetivo do encontro era discutir a proposta de alienação das áreas onde existem fazendas experimentais que pertençam ao governo do estado. A juíza Gilza Helena Rios argumentou que o patrimônio é inalienável, intransferível, sem autorização da Assembleia Legislativa. Então, nesse caso, há um freio ali também pelas questões legais. Quanto ao projeto de privatização, quem votou no candidato, hoje governador Tarcísio de Freitas, sabia que isso seria um projeto de governo, deixou muito claro a campanha toda, então não pega de surpresa. E não é novidade para quem mora no estado de São Paulo. Os governos tucanos foram assim a vida toda, com Geraldo Alckmin, com José Serra, com João Dória. Então, Tarcísio segue uma linha de privatizações que, pelo que as urnas apontam, é aprovada essa política pela grande maioria no estado de São Paulo, porque sempre que o político vem com a carta da terceirização, a carta de privatização, ela não é descartada na hora do voto. Então, é de se respeitar a vontade da maioria. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Um abração aí para Nath Luquezzi também. Abraço para você também. Heitor, veja bem essa notícia que você acabou de dar, não é verdade? Qual delas? O menino autismo, a professora esclerose, não sei o que lá, doente também, pelo jeito. Aí tem uma situação em que tem que se fazer a contenção mecânica, então a gente não sabe nem para que lado que vai, né? Porque talvez essa educadora teria que estar cuidando mais da saúde do que de uma sala cheia de alunos, né? Ou fazendo uma outra função que não dentro da sala de aula educando, né? Uma função de secretariado, alguma coisa assim. Mas, enfim, infelizmente é a situação da educação no Brasil hoje em dia, não é verdade? Veja bem, eu não tenho eu entendi a matéria da maneira que você colocou, mas não se tem todos os fatos em si, só tem o que divulgaram pra gente, não é? Sim. Tomara que essa educadora aí consiga o atendimento às coisas que precisa e o resto dos anos, já que ela foi escritora de livros, essas coisas aí, tem um know-how alto, né, pelo jeito que você colocou os feitos dessa educadora, tomara que ela consiga uma aposentadoria aí, alguma coisa, e acabe tudo bem para ambos os lados, que se chegue a um consenso, a um bom senso, né, dos dois lados. A minha opinião sincera aí com relação a esse fato.
Um grande abraço a todos, DJ Ale. É uma história complexa, né, meu caro DJ Ale? E tem a versão da família, tem o vídeo que circulou nas redes sociais, tem a versão da escola e agora a polícia vai apurar tudo isso. Nosso compromisso com essa história é atualizar você com os fatos e os últimos acontecimentos desse inquérito policial. Às 10h56, mais uma mensagem aqui da Fátima sobre a queda na laje do posto de saúde. Quando da construção a prefeitura fiscaliza, ela questiona. Fátima Andrade, moradora aqui de Campinas. Após o ocorrido, acionar o Ministério Público, cobrar da empresa, demora muito, às vezes caduca e a população é a prejudicada mais uma vez. Portanto, ela cobra também do poder público um acompanhamento durante a obra, para depois não ocorrer um problema como esse. Eu imagino que esses sejam os procedimentos a serem seguidos, mas é que realmente, né, Fátima, quando um ano depois acontece um problema como esse, o Ministério Público, uma vez acionado, pode ajudar a apurar se a obra foi bem feita desde o início ou não. 10h57, já que estamos falando em saúde, deixa eu acionar a Laís Peçanha, apresentadora do Acontece, nossa nova colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque a Laís tem uma informação para você, moradora de Nova Odessa. A carreta de mamografia, que faz parte do projeto Mulheres de Peito do Governo do Estado de São Paulo, começou ontem a atender na frente do Paço Municipal, ali na praça em frente à Prefeitura de Nova Odessa. E a gente conversou com a Jaqueline Serrano, que é coordenadora de saúde da cidade, e a Laís, na reportagem, vai trazer para a gente como as mulheres de Nova Odessa, que acompanham a Rádio Bandeirantes Campinas neste momento, podem fazer esse exame que é tão importante para a saúde. A Cristiane acordou cedo para cuidar da saúde. Ela foi até o mamamóvel instalado em frente à Prefeitura de Nova Odessa para fazer o exame de mamografia. Todas as mulheres deveriam se prevenir contra o câncer de mama, isso é de extrema importância. O atendimento acontece de segunda a sábado, com exceção dos feriados, e começa às 8 da manhã. A distribuição de senhas é por ordem de chegada. Mulheres de 35 a 49 anos devem levar o pedido do exame assinado por um médico do SUS. Quem tem de 50 a 69 anos precisa apresentar apenas RG e cartão Mais Saúde de Nova Odessa. Idosas acima dos 70 anos devem levar o pedido médico do SUS, o cartão Mais Saúde e o RG. Cerca de 50 pessoas devem ser atendidas todos os dias até o fim da campanha, no dia 26 de abril. Ao todo, 375 mulheres serão beneficiadas. A iniciativa quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce da doença, que, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, se diagnosticada no início, tem 95% de chances de cura. A nossa demanda, de exames ela é muito alta, Então essa parceria veio ajudar aí as nossas munícipes a serem atendidas em tempo hábil. 10h59, olha, tem uma mensagem aqui do ouvinte, o Ricardo, final do telefone 4037. Ele questiona aqui pra gente o seguinte: passei hoje pelo centro de Campinas e não consegui usar os banheiros públicos no local. Tava tudo fechado. A Nath Luquezzi tem informações a respeito do que está acontecendo com os sanitários públicos na região central? Sim, ali na região do centro, na rua 13 de maio, Praça Rui Barbosa, eles foram fechados na última terça-feira, dia 15 de abril, por conta de reparos e trocas de peças. A medida foi necessária porque, mais uma vez, o equipamento foi vandalizado. Para a Secretaria de Serviços Públicos fazer esses reparos, vão ser necessários aí que eles fiquem fechados por cerca de 10 dias. E nesse período a opção são os banheiros químicos. Inclusive, o diretor de Serviços Públicos, Eduardo Jarava, comentou: há vasos sanitários e mictórios quebrados e entupidos, peças danificadas, tubulação obstruída. Além de quebrar as peças, são encontradas também roupas, objetos dentro da tubulação. E quando não é possível desentupir, eles têm que quebrar o piso para trocar a tubulação e assim depois refazer o piso. Esses banheiros, do centro, eles foram inaugurados em 17 de dezembro de 2019. Era uma reivindicação já antiga da população que circula pela região central
Então, infelizmente, eles funcionavam ali das 6 às 8 horas da noite, com exceção o período que ficava ali fechado para manutenção. Porém, esses 10 diazinhos ou mais serão fechados para reparos. Infelizmente, né? Que triste ter que passar por uma situação dessa de vandalismo em algo que é de uso público. E que infelizmente vai se repetir. Com certeza. Pode demorar mais um mês, pode demorar mais 2 meses, mas vai se repetir por pura falta de educação. Heitor, roupas e objetos dentro. Uma falta de cuidado com o que é nosso, com o que é do usuário ali do centro, de quem passa por ali, às vezes de quem trabalha e não tem um tempo de almoço muito curto, muito rápido. É ilusão imaginar que o vandalismo é só por conta de moradores em situação de rua. Óbvio que tem registros também nesses casos, mas tem um monte de gente mal educada que vai fazer compra ou vai passear no centro e acha que banheiro público tá ali para ser quebrado, tá ali para se brincar no banheiro. É inacreditável. Coisas que infelizmente ainda estamos longe de superar. Mas então tem banheiros químicos ali? Tem banheiros químicos ali no local e podem ser utilizados 24 horas por dia pela população até que tudo se resolva. Precisa ter coragem para usar um banheiro. Nossa, pois é. Mas, por exemplo, tem muitas mães com crianças que vão ao centro, as crianças não conseguem segurar, não adianta, né? Então é uma boa alternativa, mas tomem cuidado. 11 horas da manhã e mais 2 minutos. Deixa eu acionar agora o Iguaval para trazer informações sobre a prisão de 2 suspeitos que estavam com material furtado em Campinas. Fios de cobre mais uma vez. Só que esses 2 foram tão caras de pau que quando a Guarda Municipal abordou, eles tentaram jogar uma conversa de que não, a gente está trabalhando, a gente trabalha para essa empresa. Tem crachá? Não. Tem qualquer identificação aí de que vocês foram cumprir uma ordem de serviço? Não. Então como é que vocês trabalham na empresa? Faltou argumento, sobrou algema e o Iguaval traz os detalhes para você. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2.500, foi encontrado neste veículo. Cerca de 200 metros de fios furtados. No carro usado para o transporte do furto, a Guarda Municipal localizou ainda alicates, uniformes de uma empresa de telefonia e uma escada. Foi durante um patrulhamento pelo bairro Dique em Campinas que a Guarda Municipal conseguiu encontrar o carro utilizado no crime. Durante a abordagem, os suspeitos se apresentaram como funcionários da empresa e era com essa estratégia que os 2 conseguiam cometer os furtos sem levantar suspeitas. Durante a vistoria, os homens de 30 e 41 anos falaram para os guardas que pegaram os cabos às margens da rodovia Fernão Dias. Ainda em depoimento, os suspeitos informaram estarem realizando o trabalho em nome da empresa e que no momento da abordagem estavam indo para uma oficina, mas a dupla não tinha nenhum documento que comprovava esse vínculo. Em contato com a empresa de telefonia, os agentes da guarda foram informados do furto. Os suspeitos foram presos em flagrante por receptação qualificada, encaminhados para a cadeia anexa no 2º Distrito Policial de Campinas, onde aguardam audiência de custódia. Depois do intervalo, novidades sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que agora passa a ter uma faixa considerada de classe média. Tem novidade também sobre o programa Casa Paulista do Governo do Estado, com unidades que devem ser entregues para Campinas. E mais um giro da sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Começou nesta semana um mutirão de mamografias gratuitas em um consultório móvel instalado em frente ao Paço Municipal de Nova Odessa. A ação vai até o próximo dia 26 e pretende atender 375 pessoas no período de 10 dias. Os exames são realizados por ordem de chegada, com distribuição de senhas. São realizados
realizados por dia 50 exames. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas e no sábado, das 8 ao meio-dia. Durante o período, o serviço só não funcionará nos feriados de Sexta-feira Santa, do Sábado de Aleluia e de Tiradentes. O multirão é voltado para pessoas a partir dos 35 anos. Todas devem apresentar RG e o cartão Mais Saúde emitido pela Prefeitura. Mas é preciso ficar atento. As faixas etárias entre 35 e 49 anos e acima dos 70 anos devem apresentar também pedido de exame devidamente assinado por um médico. E em caso de alteração no exame realizado no multirão, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento. De Campinas e região, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 horas 7 minutos, 11 e 7. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, quando nossa área com o timaço de Carlos Batista vai trazer as principais informações do futebol de Campinas e também a preparação para uma super rodada hoje de Campeonato Brasileiro. A CBF, ela joga tudo basicamente no mesmo horário, coloca tudo ali de um jeito que você não consegue acompanhar muitos jogos ao mesmo tempo, mas na Rádio Bandeirantes, tudo que estiver acontecendo na Série A do Brasileirão, simultaneamente você vai ficar por dentro, porque hoje tem 6h30 da noite Botafogo e São Paulo no Newton Santos, no Rio de Janeiro, 7h30 da noite tem Corinthians e Fluminense, no mesmo horário tem Internacional e Palmeiras, às 9h30 tem Santos e Atlético Mineiro. Ontem não tinha uma desgraça de um jogo pra gente assistir direito, tinha Ceará e Vasco, tivemos que transformar Ceará e Vasco numa grande atração. E amanhã tem Vitória e Fortaleza, Cruzeiro e Bahia. Custa colocar o futebol paulista desmembrado? Coloca, sei lá, o São Paulo na terça, o Palmeiras na quinta, Corinthians às 7, o Santos às 9h30. Não, coloca tudo quase no mesmo horário. Enfim, CBF jogando contra o seu próprio produto. Mas na Rádio Bandeirantes, você vai saber de tudo que está acontecendo na rodada toda, inclusive nos outros jogos dos outros times paulistas. Tem Mirassol e Grêmio, tem Sport e Red Bull Bragantino. E no final de semana, as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série C. Se na Série A a CBF já não dá muita atenção, imagine na Série C, que coloca na rodada, sábado, 5 da tarde, Ponte Preta e Retrô. Domingo, às 7h30 da noite, Brusque e Guarani. Jogo inicialmente marcado para Florianópolis, mas que foi alterado e vai acontecer na cidade de Brusque mesmo. Liberado está o estádio do time catarinense. 11h09, tem mais mensagem de áudio. Nós vamos fazer aqui o nosso giro da participação do nosso ouvinte. E a sua opinião é sempre muito importante na RB. Bom dia, Heitor. Bom dia. Deixa eu falar um pouco sobre os motoboys que estão querendo ter direitos. Tem que ter, né? Eles não querem ser CLT, né? Porque não quer que ninguém manda neles, não quer ser CLT. Eles querem ser PJ. Meu amigo, PJ, vamos dizer que uma pessoa é um PJ. Eu acho que por exemplo, uma pessoa que fica lá com um carrinho vendendo pipoca. Esse pode ser PJ. Mas um funcionário
que é funcionário, certo? Tem uma empresa que ele tem que fazer a maior parte das coisas que a empresa manda, ele é um CLT. E como CLT, ele tem que ser CLT, certo? E outra coisa, dá problema pro Estado, cai aí de moto, se morre ainda tudo bem, né? Morreu. Mas, cara, o que o Estado gasta, depois eles vão pro hospital, fica meses, anos, às vezes nunca mais fica bom para trabalhar. E é isso aí, Heitor. Sinceridade, acho que eles têm que ser CLT. Esse é o Marco Silva Bedin, ouvinte de Hortolândia. É que eu acho que o motoboy nessa história, Marco, é o elo mais fraco da discussão. O motoboy precisa ter os direitos. Ele precisa, como trabalhador, ter proteção. Ele precisa, se não necessariamente como um CLT, ele precisa ter, no mínimo, leis que garantam que a profissão, que a gente sabe que é importante, que na pandemia todo mundo, os motoboys, como a gente ama os motoboys. Passou a pandemia, já ignoraram completamente esses trabalhadores. Mas eu acho que eles não têm essa voz toda num momento em que hoje se vive muito mais desses freelancers, desses bicos, do que necessariamente fixo a uma empresa. Eu acho que tem muita gente que trabalha com motoboy que adoraria ter carteira assinada, que adoraria ter todos os direitos de um profissional CLT. Só que o mercado foi indo com as entregas por aplicativo de uma forma que os restaurantes não têm mais o vínculo com o motoboy, eles criam o vínculo com a plataforma finge que não é com ela, o motoboy presta serviço, mas na hora do acidente, quem é que se responsabiliza pelo que aconteceu? Então, eu acho que a discussão ela é bem ampla, acho que o assunto é importante, mas eu não vejo a sociedade querer discutir tanto assim, porque, afinal de contas, nem todo mundo está preocupado com os profissionais do frete que trabalham com o motoboy, que vivem dignamente dessa profissão, que, repito, na pandemia, nossa, estendam os tapetes vermelhos para o motoboy. Agora só falta sair chutando o motoboy no meio da rua. Aliás, motoboy que também precisa respeitar as regras de trânsito. Eu tô falando que é complexo. A nossa sociedade é complexa. 11h13, a mensagem que chega aqui do Adriano Vermelho: nossas vidas estão diretamente ligadas a estradas, ruas e avenidas. Portanto, a questão viária é muito, muito sensível, principalmente nesse estado que cada vez mais vemos a frota aumentando sem que as vias onde eles rodam acompanhem o crescimento. Isso tudo são fatos. Fato também é que muitos políticos estão, sim, em pré-campanha e definitivamente não é interessante realizar nenhuma ação tão impopular quanto a instalação de um pedágio. Como dizia o saudoso Chorão do Charlie Brown Jr., eu falo tudo que ela gosta de escutar. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Ahá. Só o futuro revelará as verdadeiras intenções do nosso governador. Talvez candidato do candidato. Desejando bom dia a todos nós. Recuo na política é comum. Isso que o governador fez agora com o pedágio em Piracicaba, em que ele anunciou ontem na visita à cidade que não terá mais a sequência de cobranças de pedágio em Americana, Santa Bárbara e Piracicaba na rodovia Luiz de Queiroz, é muito parecido com o que o governo federal fez em relação ao PIX com as regras de fiscalização. Percebeu que é impopular, percebeu que vai balançar a sua base, porque a oposição vai bater de qualquer jeito. Mas se você começa a ser cobrado pela sua própria base, aí você dá um passinho para trás. Eu não vejo problema em recuar de projeto ruim. Eu vejo problema de bater e defender e falar que é melhor projeto da história e depois, por conta da pressão, você recua. Ou falta convicção no projeto que você tem, ou estavam tentando enfiar a goela abaixo um projeto que não é tão bom assim. Então, na política, é o que os mais antigos chamavam de a cobrança do bafo na nuca. 11h15, Nath Luquezzi. Temos informações a respeito da área de habitação. Existem programas, hoje um do governo do estado, outro do governo federal, de moradias populares e em diferentes faixas
inclusive de renda para as famílias. Para a gente começar esse assunto, tem novidade nos dois. O Casa Paulista, por exemplo, tem um convênio novo aqui com Campinas. Conta pra gente que história é essa. Exatamente. Inclusive, Campinas foi um dos municípios aí beneficiados nessa nova etapa do programa Casa Paulista, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo voltada à habitação popular. Esse anúncio foi feito na última segunda-feira, dia 14, durante uma cerimônia realizada ali no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista. Ao todo, então, serão disponibilizados 468 subsídios habitacionais no valor de R$13 mil cada, por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário, que facilita a aquisição de moradias por famílias de baixa renda. Então, quem que pode, só para a gente contextualizar, quem que pode participar do Casa Paulista aqui em Campinas? Essas cartas de créditos, como eu comentei, são destinadas a empreendimentos de interesse social que repassam os benefícios aos compradores que atendem aos critérios do programa. Então, famílias com renda familiar entre R$ 2.300 e R$ 4.236, sem imóvel próprio ou financiamento habitacional ativo no momento e que não tenham sido contempladas por outros programas de adaptação. Tá? Então, além do subsídio estadual, os contemplados em Campinas terão isenção do ITBI e poderão acumular benefícios com os programas Minha Casa Minha Vida, Cheque Paulista. Importante, somente moradores registrados no cadastro de interessados em moradias da Coab Campinas poderão ser contemplados. E aí, facilitando aqui também, como você pode se cadastrar na Coab Campinas. Para entrar no cadastro de interessados em moradias, é necessário ter mais de 18 anos, comprovar que mora ou trabalha formalmente em Campinas e para você conferir outros requisitos, a documentação completa, é só acessar o site coabcp.com.br/CIM. Então, coabcp.com.br/CIM. Boa notícia aí para quem quer conquistar a casa própria. Deixa eu agradecer aqui, ó, a mensagem caseira. Meu pai, o radialista, jornalista Adilson Fredo, acompanhando a gente. Ele lembrou a frase completa que eu quase acertei, que é a democracia do bafo na nuca, que é a pressão no político. E eu não digo literalmente, tá? Mas aquela cobrança que a população faz, que aí o político geralmente recua. Frase do saudoso publicitário Erazê Martinho, um nome lendário também na cidade de Jundiaí. Os dois aqui, Erazê e Adilson Fredo. É mesmo. Às 11h18. Agora, do Minha Casa Minha Vida, a novidade é a seguinte. Foi aprovada numa reunião ordinária do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, uma proposta do Ministério das Cidades. Hoje, inclusive, nós entrevistaríamos o ministro Jader Filho, mas, infelizmente, por outros compromissos, isso não foi possível. Mas a novidade é a criação do programa Minha Casa Minha Vida Classe Média. Nova modalidade voltada para famílias com renda bruta de até R$12 mil mensais, que atualmente não se enquadram nas faixas de habitação popular. O programa vai permitir o financiamento de imóveis novos ou usados com valor de até R$500 mil, com taxa de juros nominal de 10% ao ano. A expectativa é beneficiar cerca de 120 mil famílias ainda nesse ano de 2025. Sobre esse assunto, o jornalismo da Band conversou com o Celso Petrucci. O Celso Petrucci é economista-chefe do Secov, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis do Estado de São Paulo. E ele faz uma avaliação sobre essa nova decisão do governo federal e sobre a movimentação econômica em geral prometida por essa nova faixa do Minha Casa Minha Vida. É uma iniciativa bastante bem-vinda porque o setor imobiliário, principalmente para a classe média, vinha sofrendo com a falta de recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Então, essa iniciativa do governo e essa decisão de hoje do Conselho Curador traz um novo alento para aquelas famílias que ganham acima do que era possível comprar com recursos do FGTS no faixa 3 e até R$12 mil. E abre, assim, a possibilidade, né? O governo está falando em, quem sabe, conseguir alcançar, fazer com os recursos do FGTS para esse ano 600 mil operações,
que é um número que foi atingido o ano passado. Para você ter ideia, o ano passado nós tivemos com todos os recursos do Sistema Financeiro de Habitação, nós tivemos uma demanda para mais de 1 milhão de operações de financiamento. E é esperado para esse ano que tenhamos esse número de operações. O que acontece é o seguinte, a economia desse ano é diferente da economia do ano passado. Então, tanto o governo quanto as entidades do setor, como nós do Secov, nós da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a gente fica buscando outras opções para que não falte financiamento no mercado, né? Mas será um ano um pouco diferente do ano passado, mas a gente acredita que continue num movimento muito forte. Nós estamos, né, o ano de 2024 foi o melhor ano do mercado imobiliário desde 2018, né? E a gente está esperando que esse ano seja um ano parecido com o ano passado, mesmo considerando que nós temos algumas condições macroeconômicas piores do que o ano passado. Esse Celso Petrucci, que é economista-chefe do Secov, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis, falando sobre a nova faixa do programa Minha Casa Minha Vida. Tem mais uma mensagem de áudio aqui, vamos compartilhar com o nosso ouvinte para a gente sempre ter a variedade de opiniões. Heitor, não Oi. é só motoboy, eu acho que tem que ter direito, sim, tem que empresa de aplicativo que igual de entrega, você compra um produto, entrega, motoboy, Uber, eu acho sim que Também tem que ter os direitos deles. Eles têm que lutar pelos direitos deles. Apoio, Tandy Negrão. Concordo plenamente e falávamos sobre isso ontem, sobre a pejotização da mão de obra. Tem muita empresa contratando funcionário como pessoa jurídica e exigindo carga horária de CLT. Então a pessoa tem que cumprir os horários, ela tem todas as obrigações de alguém que tem carteira assinada, mas ela é tratada como um prestador de serviço. Então, na hora de receber, é prestador de serviço. Tem que emitir nota, tem que pagar MEI. Na hora das obrigatoriedades da empresa, não, a gente não tem vínculo com ele. Ficou muito fácil, muito cômodo para as empresas. E isso está acontecendo com o frete. Tem muita empresa de caminhão que só contrata como se fosse como se fosse um iFood, um Uber de empresa de caminhão. Tem isso também. Que é o profissional, ele tem o veículo dele, ao invés dele trabalhar para alguém como frete, ele oferece o serviço numa plataforma. Isso é um caminho sem volta. E eu acho que isso dá uma liberdade para esse profissional fazer o dinheiro dele, fazer o corre dele. O que não pode é ele estar desprotegido, explorado e tendo que cumprir funções e cargas de algo que para a empresa é muito cômodo não ter nenhum vínculo com ele. Então, aquela ideia de que quando você tem um salário PJ, essa pessoa ela vai ganhar mais, porque você não ganha mais. Tá pagando piso, tá pagando preço de CLT sem as obrigatoriedades de alguém com registro em carteira. Isso está com muita frequência acontecendo no mercado brasileiro. 11 da manhã e mais 24 minutos, aqui nessa nossa reta final do Manhã Bandeirantes, uma última informação a respeito do salário mínimo brasileiro. Um projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados para um aumento do salário mínimo pensando no ano que vem. E uma regra nova também para quem ficar isento do imposto de renda. Não é aquela dos R$5.000 de salário prometida pelo governo Lula, pelo então candidato, hoje presidente Lula. O que o governo federal deve conseguir é uma equiparação de 2 salários mínimos. Mas a promessa cumprida, por enquanto, ainda está no papel. O Caia Messina vai falar para a gente que projetos são esses e, inclusive, que devemos ficar atentos para o imposto de renda desse ano. A reportagem explica para você.
estabelece R$ 112 de reajuste, de R$ 1.518 para R$ 1.630, com impacto na Previdência e benefícios sociais. Para a classe média, o foco do governo é o imposto de renda do ano que vem. Um projeto de lei que já foi enviado ao Congresso quer isentar os trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês. A expectativa é que 10 milhões de pessoas sejam beneficiadas. O custo será de 27 bilhões de reais por ano, que vai ser compensado de duas maneiras. Tributação de 10% da remessa de dividendos para o exterior e também de rendas superiores a R$ 50 mil por mês, ou R$ 600 mil por ano. Economistas dizem que é preciso debater o corte de gastos. O tributo pago, ele precisa ser bem implementado, então sempre tem espaço para aperfeiçoar, ajustar isso daí, diminuir sim, mas o mais importante, tornar mais eficiente a despesa. O aumento da isenção para R$ 5 mil ainda depende do Congresso, mas o benefício já está valendo a partir de maio para quem ganha até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.036 por mês. A medida provisória já foi publicada para acompanhar o reajuste do salário mínimo de 2025. E atenção! A mudança não afeta as declarações do imposto de renda deste ano. Uma última mensagem aqui do Wagner Marcondes. Bom dia, a pejotização nada mais é do que uma forma que as empresas encontraram para bularem a legislação trabalhista. Faço da pessoa o meu funcionário, mas me eximo de toda e qualquer resposta. É o jeitinho brasileiro em ação. Muito obrigado, Wagner, pela sua audiência, pela sua mensagem aqui na reta final do Manhã Bandeirantes, que amanhã estará de volta com a Nath Luquezzi também aqui no estúdio, mas ela que vai certamente reforçar o seu agasalho, porque ela está passando um frio danado hoje. No Band Mulher, ao lado da Lari Lopes, espera você 1h30 da tarde na tela da Band Mais TV com quais atrações? Hoje nós vamos falar sobre Parkinson. Todas as dúvidas que tiverem podem mandar pra gente. E a gente vai falar também sobre ortodontia infantil. Os cuidados desde os primeiros dentinhos. Ai, meu Deus, que coisa fofa. Além das fofocas do mundo dos famosos, tem muita coisa boa no Band Mulher hoje. Então, 1h30 da tarde eu espero você com essa voz e eu espero que um pouquinho melhor, viu? Própolis ajuda bem, viu, Nath? Vou aderir a sua dica. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes, balança, mas não cai na mesa de som, com a central técnica a cargo do Danilo Capucci e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí, Carlos Batista, a origem hoje na apresentação do Nossa Área. Um grande abraço e continue na RBR. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou ontem uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida. Lançado pelo governo no início de abril, a faixa classe média é voltada às famílias com renda de até R$12 mil. Para esses beneficiários, os juros para financiamentos será de 10%. A projeção apresentada ao Conselho é que de até 120 mil famílias sejam alcançadas pela nova faixa. Também se projeta que até 100 mil famílias que cumprem os requisitos das faixas atuais sejam beneficiadas com a redução de juros. O limite da faixa 1 subiu de R$ 2.640 para R$ 2.850. A faixa 2, de R$ 4.400 para R$ 4.700. E a faixa 3, de R$ 8.000 para R$ 8.600. Você quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85.